O Áureo, essas imagens de bode, tem alguma coisa a ver? Eu não entendo isso Na aí, verdade, nada tem a ver com a maçonaria. Bode não tem nenhuma ligação com a maçonaria. E isso acontece que isso acabou se tornando uma piada dentro da maçonaria, né? Existem quando os templários foram perseguidos lá no ano de 1311, uma das principais acusações da Igreja Católica da Idade Média para condenar os templários era dizer que eles adoravam lá uma cabeça de bode, né? Lá em Jerusalém. Então, com base nisso, os ditos populares foram ligando o bode à maçonaria, mas de modo pejorativo, né? E hoje a maçonaria até internamente virou uma piada interna essa questão de maçom é bode, tudo mais, até por uma brincadeira. E a maçonaria acabou mudando esse conceito, né? Mudando o conceito e criando a figura do bode como algo positivo. Isso porque os antigos hebreus, no período do Yom Kippur, né, período da purificação dos pecados, eles, ao fazerem os seus sacrifícios lá no templo, eles muitas vezes, ao sacrificar o bode, eles confessavam os seus pecados na orelha do bode, né? E com isso, ao sacrificar o bode, eles estariam se purificando. Então, essa é uma tradição muito antiga que permanece, inclusive, até hoje, viu? É uma festa hebraica, embora eu não tenha profundo conhecimento da religião judaica, mas a gente tem conhecimento disso. Então, como uma piada interna, nós trouxemos para dentro da maçonaria elementos positivos, né, do bode, até a resiliência do bode ao subir montanhas íngremes, né? Aquela coisa. Mas tudo isso fora daquilo que nós conhecemos como maçonaria. Dentro de nenhum ritual maçônico, dentro de nenhuma proposta maçônica existe figura de bode. Existe figura de bode, né? Não, uma vez eu vi um conteúdo dizendo que uma das lendas, né, sobre os bodes é que o bode é porque na época quando os maçons se reuniam lá atrás, eram locais secretos. Então, para os maçons se identificarem, eles amarravam um bode próximo. Então você passava ali que tem um bode e está tendo uma reunião maçom. Isso é uma das lendas? É uma das lendas. Existem tantas lendas envolvendo, né? Mas isso tudo eu sempre faço questão de deixar claro o seguinte: é a cultura maçônica. Isso não faz parte especificamente da maçonaria. Da maçonaria. Né? Mas essas lendas de fato se criaram, mas toda vez que um maçom se refere a bode, a gente está falando de elementos positivos, né? Mas a história do bode surgiu de modo pejorativo, de modo a ligar os maçons com o maligno, né? E a maçonaria conseguiu transformar isso internamente em algo positivo. Virou uma piada interna, né? Virou uma piada interna, mas eu repito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui também sobre o Illuminati. Tem algum envolvimento mesmo? Alguma ligação de Illuminati com Templário, Templário? Com maçonaria? Na verdade, Rafão, essa é uma pergunta bem legal, porque é o seguinte: em relação aos templários, existe sim. Existe uma ligação, um vínculo histórico entre a maçonaria e os templários. Inclusive, muitos graus maçônicos trabalham a linha templária, né? Vou pegar aí, por exemplo, a maçonaria do rito escocês retificado, né? E o que é rito, Rafão? Vamos fazer aqui um parênteses. O que é rito? A maçonaria ela não é igual em todos os lugares, né? Existem diversas formas de praticar a maçonaria. Assim, vou fazer um exemplo aqui das igrejas evangélicas, né? Então tem as pentecostais, as neopentecostais, tudo isso, e tudo é igreja evangélica. Da maçonaria é a mesma forma. Existem formas de praticar a maçonaria, mas tudo é maçonaria. Essas formas de praticar nós chamamos de ritos maçônicos. Existem centenas de ritos maçônicos no mundo. Mas aqui no Brasil existem 8 ritos maçônicos que são amplamente praticados. E aí, fazendo essa citação a um desses ritos, que a gente chama de rito escocês retificado, por exemplo, o grau máximo do rito escocês retificado, ele é realmente a recomposição da cavalaria templária, né, com todos os valores templários. Então, em relação aos templários, a maçonaria recebe sim uma herança histórica, uma herança moral e filosófica do que os cavaleiros templários praticavam. Em relação aos Illuminati é o oposto. Porque, na verdade, assim, muitos dizem que esse Illuminati nem nunca existiu de verdade, né? Então tem muita teoria da conspiração sobre isso, mas de fato nunca houve uma comprovação real de que esse grupo que se denomina Illuminati uma vez tenha existido, né?
Então, de fato, até quando a gente lê alguns escritos que são atribuídos aos Illuminatis, a gente percebe que nada tem a ver com a filosofia maçônica. Tem alguma coisa a ver com extraterrestre também? As coisas assim de outro planeta? Olha, quando se fala de Illuminati, quando se fala de Illuminati, tudo cabe, né? Porque Cabe assim, tudo, né? O olho que tudo vê. Exatamente. Agora, quando a gente fala de maçonaria, nada disso existe. Nada Legal, disso existe. legal. A maçonaria foca mesmo em princípios morais e filosóficos. E eu digo que, vou repetir aqui, a maçonaria talvez seja a única entidade no mundo que consiga juntar gregos e troianos. Então nós temos irmãos das mais diferentes linhas de pensamento que conseguem trabalhar juntos por um mundo melhor. Então a maçonaria propõe isso, né? E historicamente é assim. Vou fazer uma menção aqui na época do Império, quando Dom Pedro I foi eleito o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Né? Lembra que Dom Pedro foi maçom. Foi não só maçom, como foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. E os dois vices dele, né, que tem 2 cargos que a gente considera como vices-presidentes, um deles era o Joaquim Gonçalves Ledo e o outro era o José Bonifácio, que hoje mais ou menos seriam Lula e Bolsonaro, né? Nossa Senhora. Cada um representava uma facção oposta. Caramba. Mas estavam ali na mesma loja, embora com diferenças ideológicas gigantes, mas conseguiam trabalhar na mesma linha. A maçonaria tem essa característica.